Graça e paz da parte de Cristo Jesus. Muito bom estar mais uma vez aqui nessa noite. Queria dar as boas-vindas, especialmente a quem está nos visitando. Você é muito bem-vindo, você é muito bem-vinda aqui nessa casa de oração. Sinta-se na casa do seu Pai. Sinta-se num lugar oportuno para você experimentar da realidade do Senhor na sua vida e na vida da sua família. Eu quero mais uma vez nessa noite convidar vocês a estarem orando comigo, clamando ao Senhor pela misericórdia dEle, clamando ao Senhor para que o Espírito Santo nos ilumine aqui. Pai de amor, obrigado, Deus, obrigado por essa noite, obrigado por esse momento. Nós colocamos as nossas vidas diante de Ti, ó Pai. Nós pedimos que em nome de Jesus, Teu Espírito Santo fale aos nossos corações nessa noite, que possamos ser iluminados pela Tua palavra, que nós como igreja, como corpo de Jesus que se reúne aqui neste lugar, possa experimentar algo novo do Senhor, que o Senhor venha a nos ensinar. É o que a gente te pede humildemente, em nome de Cristo Jesus. Amém, amém e amém. Essa semana, no dia 9/8, a ONU, através do seu órgão IPCC, que foi criado em 1988, ela produziu um relatório a respeito das mudanças climáticas no nosso mundo. E esse relatório é um relatório que, como foi divulgado plenamente, imagino que talvez você tenha se deparado com alguma notícia em algum noticiário a respeito disso essa semana, acendeu um alerta vermelho para a humanidade em relação a esse assunto. E esse relatório, ele diz algumas coisas muito importantes, que eu gostaria de destacar algumas aqui nessa noite. Ele fala que as mudanças recentes no clima não têm precedentes ao longo de séculos e até milhares de anos. Fala que todas as regiões do globo já são afetadas por eventos extremos, como ondas de calor, chuvas fortes, secas, ciclones tropicais, provocados pelo aquecimento global. Inclusive esse item me parece que é bem claro, né? Porque a gente consegue detectar ao longo do tempo que esse tipo de notícia tem uma certa recorrência. Diz também que cada uma das últimas 4 décadas foi sucessivamente mais quente do que qualquer outra década que precedeu, desde 1850. Fala que a temperatura vai continuar a subir até meados deste século em todos os cenários projetados para as emissões de gases de efeito estufa. Fala que o aquecimento de 1,5 graus Celsius a 2 graus Celsius será ultrapassado ainda neste século, se não houver uma forte e profunda redução das emissões de CO2. Ele fala também de reduções fortes e sustentadas da emissão de dióxido de carbono e outros gases de efeito estufa ainda podem limitar as mudanças climáticas, ou seja, ainda há possibilidade de ser feito alguma coisa em relação a CO2 para que esses cenários sejam contidos e evitados. Além de várias outras informações fundamentais, e eu adicionaria aqui, dentro dessa temática sobre ecologia, sobre meio ambiente, sobre o nosso mundo, alguns elementos que têm sido falados e citados por muita gente dentro do campo da teologia, que trabalha a respeito disso. A questão da chuva ácida, a questão do efeito estufa já citado, a questão da destruição da camada de ozônio e o crescimento também da população em detrimento da quantidade de comida disponível. Porque conforme a população cresce, se você não tiver comida para alimentar a população, a gente tem um descompasso gigantesco que ao longo das próximas décadas pode ser catastrófico, muito problemático. E de catástrofe venhamos, né? A gente já sabe que de fato catástrofes podem acontecer. Porque, como eu já disse para vocês, nem nos meus piores pesadelos eu imaginaria vivenciar uma pandemia da proporção como a gente vivenciou. Mas aí tem
um dado desse relatório que para mim é o que mais me chamou a atenção, que eu quero compartilhar com vocês, que é o seguinte, que em todas essas pesquisas que foram compiladas por esse órgão da ONU, ficou evidente, ficou claro, não restou nenhuma dúvida de que a influência humana no aquecimento do planeta é inquestionável. Em outras palavras, aquilo que nós, como humanidade, fizemos ao longo dos últimos anos, é o que causou e o que influenciou essa situação complicada na qual nós todos aqui estamos inseridos. Talvez você esteja aqui me ouvindo e falando assim, puxa vida, eu vim ouvir uma mensagem da ovelhinha de Jesus, conforme Augusto falou. E o pastor está falando de aquecimento global, está falando de ecologia, está falando de que a gente foi o culpado de um negócio que a gente nem está vendo ainda. Pois é. Isso precisa ser dito, precisa ser falado, porque pode chegar um momento em que a coisa vai ser vista, em que a coisa vai ser percebida. E aí pode ser tarde demais, se é que já não é, em alguma medida. Mas é sobre esse assunto que eu quero falar com os irmãos e com as irmãs e com todo mundo que está nos assistindo, quem está nos visitando nessa noite. Eu quero falar da nossa relação com o meio ambiente. Eu quero falar sobre a nossa relação com o nosso ecossistema. Eu quero falar da minha e da sua relação com o nosso planeta. Porque esse planeta aqui só tem um. Só tem um. Se der ruim, gente, o negócio vai ficar feio. Vai ficar feio. E eu queria te convidar a abrir em Gênesis, capítulo 1, verso 26. Gênesis capítulo 1, verso 26. E eu penso que talvez a interpretação desse texto, em alguma medida, pode influenciar o motivo de talvez você nunca ter ouvido numa igreja uma pregação sobre o crente, sobre a igreja e o meio ambiente. Quantos aqui já ouviram uma pregação sobre meio ambiente? Levanta a mão. Ninguém. Uma pessoa. Boa, Marcelão. Salvou, hein? Bem-aventurado essa comunidade que você ouviu essa pregação aí. Que bom, que bom. Mas ninguém. Olha o que Gênesis 1, 26 diz para nós. Então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. O texto, ele é muito enfático, ele é muito claro, e a gente pode ir para o hebraico, você pode estudar esse negócio aqui lá no fundo, para tentar entender o que o texto está querendo dizer, e o ponto é que o escritor está querendo dizer que essa humanidade, que foi criada à imagem e semelhança de Deus, ou seja, nós todos aqui, fomos feitos para dominar os elementos que foram criados. Dentre eles, obviamente, conforme esse texto relata, os animais, as aves, animais de grande porte, peixes do mar, e com certeza também a parte relacionada às árvores, às plantações, aquilo que cresce da terra, aquilo que a terra produz. Nós, humanidade, criados à imagem e semelhança de Deus, fomos vocacionados, fomos chamados para dominar a terra, para dominar aquilo que Deus criou. Nós fomos colocados neste lugar chamado planeta Terra para exercer essa função de domínio. O problema é como a gente entende esse domínio. Existe uma corrente, uma possibilidade para a gente entender esse domínio, em que a gente vai compreender domínio de uma maneira predatória, de uma maneira agressiva.
De uma maneira eu poderia dizer capitalista, mas capitalista bem selvagem, sabe? Isso significa o seguinte: eu vou exercer um tipo de domínio sobre a ecologia, sobre o ecossistema, sobre a fauna e a flora, sobre os animais, em que eu vou pegar o frango e eu vou criar uma técnica para fazer frango, e eu quero vender tanto frango, eu quero ganhar tanto dinheiro com frango, que eu vou entupir os frangos de hormônio para que eles cresçam mais rápido do que o normal, para eu poder vender mais, porque daí eu lucro mais. E aí, quem sofre as consequências, obviamente, somos nós, né? Que comemos frango, que sei lá que trem que botaram dentro daquele bichinho para ele crescer rápido, engordar rápido, para a gente poder se alimentar dele. E as consequências disso no nosso organismo que a gente não faz ideia. Talvez raras exceções, alguns estudiosos, médicos, a quem tem uma informação mais técnica. Agora, a gente, não. Esse primeiro grupo entende esse domínio como essa força agressiva, o homem como quase que o lobo do próprio homem, que enxerga a natureza como algo ilimitado. Olha para a natureza e fala assim: como que eu posso me dar bem com os recursos naturais que estão aí disponíveis? E todas as possibilidades de eu me dar bem com aquilo que existe na natureza eu vou usar. Se é combustível fóssil, eu vou pegar tudo que eu puder para gerar energia, para ganhar mais dinheiro. Se é madeira, eu vou matar destruir todas as árvores o máximo que eu puder para conseguir dinheiro e recurso dessa madeira. Se são pedras preciosas, eu vou invadir o que tiver que invadir. Se eu descobrir que tem ouro ali embaixo, meu amigo, não vai ter para ninguém. E o domínio é exercido dessa maneira agressiva. Dessa maneira como se o homem fosse o próprio Deus. E ele dominasse no sentido de tudo aquilo que está disponível é do homem, da humanidade. E ela explora até o recurso acabar. Esse é um caminho. E dentro dessa linha, obviamente, as consequências, elas podem ser catastróficas, como a gente está percebendo ao longo aqui desse relatório, que de fato tem algo de errado, Então esse é um grupo. Um segundo grupo, é um grupo que talvez já está mais perto de nós, que é o grupo daqueles que professam fé, é o grupo daqueles que vêm na igreja, só que é o grupo de nós aqui, em que quando a gente pergunta quem já ouviu alguma coisa na igreja, uma pregação sobre meio ambiente, ninguém levanta a mão. Por que não levanta a mão? Por que a gente não escuta sobre esse tema? Por que a gente não ouve falar? Por que a EBD das crianças, e com certeza muitos de vocês aqui já foram crianças e passaram pela EBD, por que a gente nunca ouviu algo relacionado a esse tipo de temática de uma maneira mais enfática? Uma EBF, quem sabe, sobre meio ambiente. Por quê? Porque existe uma corrente nas igrejas, que eu diria que é majoritária, que prevalece, que entende o seguinte, que a fé ela serve para uma coisa: garantir a sua alma na eternidade. Garantir a sua alma na eternidade. O objetivo desse tipo de pensamento é o seguinte: o pastor que pensa dessa maneira, ele pensa o seguinte: eu tenho que encher a igreja tudo que eu puder encher, eu tenho que pregar Jesus como Salvador, e tenho que torcer para a maioria aceitar, eu repetir a minha oração, levantar a mão. E quando aceitarem o apelo de salvação, dever cumprido. Por quê? Porque eu já consegui, pela pregação do Evangelho, garantir que a sua alma está garantida lá no céu, lá na eternidade. Porque o foco é aquilo que vai acontecer na eternidade. E as coisas que estão acontecendo aqui, gente, se o foco é céu ou inferno lá e só, o que importa as coisas daqui? O que importa as coisas terrenas? O que importa o meio ambiente? O que importa a floresta tá pegando fogo? O que importa o rio tá poluído? O que importa o hormônio do frango?
se a minha alma está garantida lá? Percebem a lógica? O problema é o seguinte, é que isso não é o Evangelho. Que essa não é a palavra de Deus, a mensagem de Jesus para nós. Isso aí está mais perto de uns nomes difíceis aí que eu vou mencionar aqui. Isso está mais perto de Parmênides, isso está perto de Platão, isso está perto de Aristóteles. Isso é filosofia grega. Porque a filosofia grega entende o seguinte, que o que importa, sabe o que é? É o mundo das ideias. Isso aqui é carne, isso aqui vai queimar, isso aqui vai morrer, isso aqui fica doente, isso aqui não presta para nada. E por que eu digo que isso não é o Evangelho? Porque nós cremos que Jesus Cristo, Ele ressuscitou em carne. Jesus Cristo não ressuscitou um espírito vagando por aí. Em carne, Tomé pôde sentir, colocar o dedo nas feridas dele. Carne. A visão cristã do mundo envolve o quê? Envolve a eternidade, sim, mas envolve também a história, as coisas concretas, o nosso mundo. E é por isso que essa lógica que desloca a fé e reduz a fé somente à ideia da nossa alma ser salva lá na frente, isso é incompleto, se não completamente equivocado. A mensagem de Jesus para você, a proposta de Jesus para você vai além disso. E aí existe um outro grupo que é menor, que eu diria que é o grupo em que eu estou. E é por isso que você está ouvindo essa mensagem aqui nessa noite. Que é o grupo que entende o seguinte, que nós somos responsáveis pelo nosso planeta. Nós somos responsáveis pelo nosso meio ambiente. Nós somos responsáveis por tudo o que acontece aqui na Terra. Nós somos responsáveis. E é por isso, é justamente por isso, que a gente consegue entender em Gênesis 2, capítulo 15, abre lá, para a gente conferir. Que além de Deus ter nos mandado dominar, e dominar nesse sentido de responsabilidade, não de destruir tudo e tampouco dominar, na verdade, ser algo indiferente para a gente, porque não importa o meio ambiente, importa a eternidade, ponto final. A gente vai para Gênesis 2,15 e a palavra de Deus ainda reforça o que o texto está querendo nos dizer. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. A nossa responsabilidade como humanos diante da criação é uma responsabilidade que envolve o cuidado e o cultivo do jardim. Envolve o cuidado e o cultivo desse jardim que Deus fez. Deus nos mandou cuidar do jardim e cultivá-lo. E se me parece tão claro isso no texto, tão nítido isso no texto, por que a gente não fala sobre sustentabilidade? Por que a gente não fala sobre cadeia de alimentação? Por que muitas vezes os nossos filhos sequer sabem de onde vem o leite? Sequer sabem de onde vem a carne? Acha que a carne ela vem do mercado. Acha que a carne foi comprada e já vem envelopada a vácuo. Acha que o leite é um negócio que cai do céu, que não tem uma vaca que produz. Por que esse distanciamento? Por que a gente não fala sobre alimentação? Por que a gente não fala sobre inúmeras espécies de animais que estão em extinção? Por que a gente não fala sobre desmatamento? Por que a gente não fala sobre aquecimento global? Por que a gente não fala sobre arquitetura sustentável? Como organizar a nossa arquitetura como cidade, como igreja, de tal maneira que a gente atenda às necessidades desse cuidado e desse zelo que nós precisamos, e não somente precisamos, fomos chamados, fomos convocados para ter em relação ao nosso planeta. Por que esses assuntos são tão seculares, são tão mundanos, tão distantes de nós e da igreja? Por quê? Se Deus chamou a você para sermos seus jardineiros nesse mundo,
Eu creio que existem algumas coisas que a gente precisa deixar muito claro aqui nessa noite para endossar o nosso discurso a respeito desse assunto. Para você e para eu compreendermos claramente o porquê que essas coisas não estão desconectadas, a fé e o nosso meio ambiente. Em primeiro lugar, porque Deus, Ele é o Criador. A gente não chama Deus assim? Deus é o nosso Criador, a gente não canta que Deus é Criador. O que significa dizer que Ele é o Criador? Significa dizer que o Deus que nos fez é o Deus que fez tudo. É o Deus que fez a árvore, é o Deus que fez a fauna, a flora, é o Deus que fez os animais, o ecossistema, a vida. Eu tive a oportunidade, eu e a Aline, em uma viagem que a gente fez, de ir para Fernando de Noronha. Puxa vida, que viagem maravilhosa. E aí eu pude fazer aquele mergulho, mergulhei lá com o snorkel, em uns lugares que tinham aqueles recifes de corais lindos. Gente, difícil você mergulhar num lugar daquele, observar aqueles peixes, observar as cores dos peixes, os traços nos peixes, aquela biodiversidade, aquela variedade, aquela coisa que você perde o fôlego. E não perceber e não chegar à conclusão de que existe, no mínimo, pelo menos para os que não têm fé como nós temos, no mínimo, tem algo inteligente que eu não conheço, mas é inteligente o suficiente para fazer um ser daquele que me encanta. Aquilo não pode ser obra de um acaso, aquilo não pode ser obra de uma mera conjectura do planeta, de algo randômico, uma coincidência. Porque o traço era perfeito, as cores eram vibrantes, era a vida pura passando na sua frente. Deus é o Criador, nós cremos assim, a nossa fé nos ensina a chamar Deus de Criador, e se Ele é o Criador, significa que não tem um átomo no planeta que não tem o dedo de Deus em algum lugar. Ele é o Criador. Como Ele sendo o Criador, eu não vou me preocupar com o meio ambiente. Como Ele sendo o Criador de tudo que existe, esse assunto não vai ser abordado, trabalhado e ser alvo da minha meditação, da minha reflexão, da minha contemplação de Deus? Segundo lugar, Deus, Ele nos fez a sua imagem, a sua semelhança. Nós, diferente de todo o resto da criação, somos imagem e semelhança de Deus e ainda somos seres humanos vocacionados, chamados por Deus para cuidar do seu jardim. Se isso não é um argumento forte o suficiente para me convencer e para te convencer que pensar no meio ambiente é coisa de crente, é coisa de discípulo de Jesus, fico mordido de ouvir o seguinte: esse negócio é coisa de esquerda, esse negócio é coisa de comunista. Que coisa de comunista? Eu sou crente, eu creio em Deus, eu creio que Ele me salvou, eu creio que eu sou uma ovelhinha de Jesus, eu creio nisso, que eu preciso do cuidado do Senhor, e eu creio nele tanto, que Ele é o meu Senhor e que Ele é o Criador, e que Ele me fez a imagem e semelhança dEle e me pediu para cuidar do meio ambiente, para cuidar do jardim dEle. Como que a gente vai permitir que esse assunto seja capturado por ideologias, sejam elas quais forem? É Bíblia, é Evangelho, é Deus nos ensinando. Terceiro, Ele nos redimiu para vivermos como antes do pecado. É muito claro para nós todos que quando a gente se converte, quando a gente tem uma experiência com o Senhor, quando a gente entrega a nossa vida, recebe esse perdão, recebe essa graça maravilhosa e constrangedora, como foi cantado aqui nessa noite, é muito claro que o mundo não fica automaticamente a plenitude de como o mundo devia ser, certo? A gente continua tendo pandemia, continua ficando doente, continua tendo desafio, crise financeira e problemas. Nós continuamos. Porém, a nossa esperança não está só lá.
Porque conforme Paulo diz em 2 Coríntios 5,19, Deus em Cristo estava reconciliando com ele, consigo o mundo. E mundo aqui não é o mundano, não, é o mundo cosmo. É o cosmo, é o planeta, são as galáxias, é a Via Láctea, é a fauna, é a flora, sou eu, você, tudo que existe, é parede, é átomo, concreto, metal, tudo. Em Cristo Deus estava reconciliando com ele o mundo, o cosmo. E a implicação disso é o seguinte: eu sei que eu só vou desfrutar plenamente daquilo que Deus quer só lá na frente, só lá na frente. Mas eu sei também que Deus me redimiu, que Deus me salvou, não é para eu ficar sentado esperando chegar lá na frente. É para que o reino dele seja manifesto, ou melhor, os sinais do reino dele sejam manifestos aqui e agora. E nós podemos, sim, como Augusto bem disse nessa noite, vir aqui para um ajuntamento e desfrutar um pouquinho do céu, desfrutar de gratidão, desfrutar de algo celestial, de algo transcendental, desfrutar disso aqui e agora. É o famoso já, mas ainda não. É já, mas ainda tem coisa para acontecer. E esse já, qual que é o paradigma disso? Qual que é a referencial disso? Onde que está esse já? Como é que ele tem que ser? Ele tem que ser como era antes da queda. E onde que é antes da queda? Gênesis 1 e 2. Cultivar o jardim. Você foi salvo para virar jardineiro. Eu fui salvo para virar jardineiro desse meio ambiente, desse mundo, do globo, de tudo. Somos chamados a cuidar do jardim dele agora. Agora. É claro que nós não temos autoridade por nós mesmos, certo? Quem delega essa função para a gente é Deus. E se é Ele que delega, eu não posso ser dominador. Eu não posso destruir aquilo que Deus criou. Se é Ele que me convocou a cuidar, eu não posso desmerecer, destruir aquilo que Ele fez. Tampouco eu posso me esquivar também da responsabilidade. Eu posso fingir que não é comigo. Tampouco eu posso fingir, fechar os olhos e falar: esse negócio, pastor, estou fora. Não dá para fazer isso. Não dá para fazer isso, porque nós fomos convocados para sermos responsáveis, para vivermos e manifestarmos na vida criatividade, termos zelo pelas coisas que foram criadas. E eu diria que para nós, nesse contexto, zelo pela nossa comunidade, pela nossa igreja local. Zelo por esse ecossistema, esse microecossistema que está aqui. A gente precisa zelar por isso aqui. E eu fico pensando o seguinte: eu não sei as consequências e os desdobramentos da mensagem dessa noite, mas será que a gente não devia rever esse monte de copinho plástico para beber água? Será? Será que a gente não deveria rever a maneira como a gente bebe água aqui com esses galões de plástico, que sei lá quantos 1000 anos demoram para eles se decomporem na natureza? Será? Talvez sim. Talvez muitos de nós aqui achem estranho, mas talvez alguns jovens, talvez eles falem: ei, isso aí é verdade, hein? Isso aí é verdade, isso é fundamental. Será que a gente não precisa revisitar os nossos hábitos? E eu não quero aqui também pagar o ecologista, nada disso, porque às vezes eu tomo uns puxões de orelha da Aline, mas eu tenho que separar o lixo, é o mínimo que eu posso fazer, deixar o reciclado de um lado e o orgânico de outro. O que me custa? O que isso acrescenta para o bem-estar de toda a humanidade, talvez daqui a 100 anos, talvez muito, algo que para mim parece insignificante. Será que a gente não precisa revisitar os nossos hábitos? A Aline me falou uma coisa muito interessante. A gente fala assim: eu vou pegar isso aqui e vou jogar fora. A gente tem que entender que não existe jogar fora. Você vai jogar fora para onde? Você vai jogar fora e vai sair da atmosfera o que você vai jogar fora? Não vai continuar no planeta. O
que a gente joga fora continua aqui, continua sujando, continua trazendo consequências, prejudicando. Será que a gente não precisa revisitar a nossa maneira de se engajar em relação a esse assunto? E aí eu chego num ponto que eu acho que, eu não sei se te escandaliza tanto quanto me escandalizou, espero que sim. Quando eu vejo a ONU organizando, compilando esses dados, fornecendo esse tipo de relatório, e eu me vejo como igreja, como parte da igreja de Jesus, como aquele que cultua e canta, bendito és tu, ó Criador, eu me sinto envergonhado. Porque eu acho que esse tipo de trabalho, quem deveria fazer, deveria ser o protagonista máximo, somos nós. Porque nós temos em Deus o Criador, nós o chamamos de Criador, nós lemos que Ele é o Criador, e se você crê nesse texto tanto quanto eu creio, nós somos os responsáveis máximos, como parte do corpo de Cristo, para cuidar do verde, cuidar dos próximos anos, cuidar de qual planeta a gente vai entregar para os nossos filhos, os nossos netos, os nossos bisnetos. E é nesse sentido que eu queria trazer aqui alguns desafios práticos para a gente. Em primeiro lugar, o desafio para nós nessa noite, se arrepender. A gente precisa se arrepender como igreja. A gente precisa se arrepender como servos e servas de Deus. Nós precisamos nos arrepender como aqueles que se aproximam desse texto para ler, para meditar, nos juntamos para orar e estamos pouco interessados em relação ao planeta Terra. A gente precisa se arrepender, porque existe uma negligência flagrante de nós em relação a esse tipo de assunto. A gente precisa, em segundo lugar, nos responsabilizar pelo jardim. Precisa bater no peito e saber, é minha responsabilidade, é a responsabilidade da minha casa, é minha responsabilidade ensinar para o meu filho, é minha responsabilidade pensar nisso comunitariamente como igreja, é minha responsabilidade como cidadão desse mundo, que desfruto de tudo de maneira gratuita. A gente não paga pelo ar, a gente não paga pelo vento, a gente não paga pelo sol, a gente não paga pela lua, a gente não paga pelas marés que se movimentam, a gente não paga por nada. E a gente consome, e a gente desfruta, a gente precisa cuidar agora. E saber que esse cuidado é nossa responsa, como diriam aí os mais novos. E nesse sentido, essa responsabilidade envolve muitas vezes termos uma voz profética no mundo. A gente precisa se posicionar. A gente não pode se omitir. A gente não pode deixar, como eu disse, essa pauta ser capturada por agenda de qualquer um aí que está por aí no cenário público. A gente tem que entender, isso é assunto de crente, isso é assunto de cristão, isso é assunto de servos e servas de Deus. E quando a gente vê a floresta pegando fogo, a gente tem que dizer, opa, peraí, é minha responsabilidade, é a criação do meu Deus. Qual que é o impacto disso? Está equilibrado, não está equilibrado, está razoável, não está razoável, o homem está muito ganancioso, está pouco, eu preciso me meter nisso, vocês precisam se meter nesse negócio, nós como igreja precisamos pensar isso. E aí vem um outro desafio, precisamos pensar a nossa espiritualidade. Porque não é somente um engajamento racional e lógico. Não é somente a gente entender que a gente precisa fazer alguma coisa porque daqui a tantos anos a coisa vai ficar complicada. Nós precisamos amar a natureza. Amar a natureza. Porque a natureza foi criada por Deus. Esses dias eu estava andando embaixo do prédio onde eu moro e tinha uma árvore. Estava passeando com o cachorro de manhãzinha. Aí tinha uma árvore muito bonita, muito bonita. E na árvore tinham muitos passarinhos cantando e tinha um especial, um passarinho bem grande. Se não me equivoco aqui, né, que é fácil me equivocar isso, que eu não manjo muito de passarinho não. Mas era um João de Barro.
E tinha uma casinha de barro gigante, grande. Ele estava cantando forte, estava todo, sabe, uma postura assim que se você colocasse a mão ali, acho que ele te atacava. E eu conversando com a Aline, ela falou, provavelmente devem ter filhotinhos ali dentro. E ele deve estar cantando alto para proteger o ninho dele muito grande que ele fez. Eu parei ali, fiquei uns 7 minutinhos ali com o meu cachorro, olhando a casinha do João de Barro, ouvindo aquele som daquele passarinho cantando. Ora, será que isso não é coisa de crente fazer? Será que a gente não precisa começar a prestar mais atenção nas casinhas de João de Barro que talvez estejam por aí? Será que a gente não precisa começar a aprender a observar e a contemplar a criação de Deus? Será que a gente não precisa de um tempinho para desacelerar um pouco? Parar diante de uma árvore, olhar para ela e falar assim, ela só está aqui, ela só está viva, porque tem vida fluindo nela. E essa vida que flui dela, nela, através dela, é sopro de vida de Deus. É óbvio que ela não é imagem e semelhança de Deus no sentido do que nós somos, mas ela é criação de Deus. Ela é criação de Deus. E quando eu olho, por exemplo, para homens de Deus, como por exemplo Francisco de Assis, do século XIII, tem uma oração muito bonita dele, para a gente ver como que tem coisa que não é questão da moda não. Século XIII, 1224 mais ou menos. Ele escreveu uma oração dando graças ao Senhor pelo sol, pela lua, pelas estrelas, pelo vento, pela água, pelo fogo, pela terra. Será que a nossa espiritualidade não precisa ser revisitada? Diria até mais, será que o nosso exemplo não é decisivo nesse processo, em relação ao que nós vamos passar para as próximas gerações, para que, quem sabe, daqui a 50 anos, se outro não suba aqui, faça a pergunta, quantas vezes vocês ouviram um sermão sobre fé e sobre ecologia, sobre meio ambiente? E talvez não somente o Marcelo levante a mão, mas, quem sabe, todo mundo levante a mão. Para isso acontecer, há necessidade de uma mudança de mentalidade. E o desafio que eu queria deixar assim como fundamental para todos nós nessa noite, é para a gente ter clareza de que a gente sabe que Deus não é tudo e tudo não é Deus. Eu sei que a árvore não é Deus, que a casinha do João de Barro não é Deus, que os animais não são Deus. Eu sei que Deus é Deus e a criação é a criação. Mas por conta do ato criador de Deus, eu sei também que Deus está em tudo. E tudo está em Deus. Deus está em tudo e tudo está em Deus. Eu quero orar pelas nossas vidas, pedindo para o Espírito Santo nos instruir, nos iluminar, para que os nossos olhos sejam capazes de detectar o mistério de Deus na criação, de detectar o mistério de Deus no nosso cuidado do jardim. Nós precisamos revisitar a nossa espiritualidade. Nós precisamos puxar um pouco o freio de mão desse trator que nós somos, que não tem tempo para nada, para parar e zelar pelo jardim. A gente não foi chamado para fazer cidade. A gente não foi chamado para transformar o mundo em um monte de cor cinza, aliás, somente em cor cinza. O povo de Deus foi chamado para construir jardins no meio da cidade. E eu oro a Deus para que nós sejamos capazes de fazer dessa comunidade o jardim de Deus. Vamos orar. Pai amado, obrigado pela Tua palavra. Nós sabemos, Senhor, que ela é dura, no sentido de que nós estamos distantes de obedecê-la como é esperado do Senhor, do Teu coração. Mas humildemente nós nos colocamos diante de Ti nessa noite, pedindo que o Senhor tenha misericórdia de nós. Queremos nos arrepender, Pai,
queremos sermos responsáveis por essa convocação que o Senhor nos fez. Queremos cuidar desse jardim, ó Pai. Queremos zelar pela sua criação. Queremos ser co-criadores contigo. Queremos ter uma espiritualidade parecida, quem sabe, um pouquinho com Francisco de Assis, que conseguia desfrutar da contemplação, de uma experiência profunda com o Senhor em meio à natureza. Queremos ser os teus jardineiros, Pai. E é nesse sentido que nós nos colocamos nessa noite, Pai, prostrados, pedindo por esse planeta Terra. Nos ajuda a cuidar bem dele, Pai. Pedimos que essas projeções, elas não se concretizem. E pedimos que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos use em prol do zelo, em prol do cuidado, em prol das ações que devemos ter para que esse planeta Terra seja preservado para muitas e muitas gerações depois de nós. Nos batiza com uma consciência do Senhor. Nos batiza nessa noite, Pai, para sermos e nos tornarmos os jardineiros dessa tão bela criação que o Senhor fez. Te agradecemos, orando em nome de Cristo Jesus. Amém, amém e amém.